Bom dia, gente. Eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi, né? Tanto nos comentários, mensagens de apoio, como mensagens no privado de pessoas dizendo pra mim que estão passando por isso ou que passaram por isso. Muitas mulheres que passaram e saíram me parabenizando pela coragem de sair e de falar sobre o assunto. Porque não é fácil falar sobre o assunto é mexer em feridas, falar sobre o assunto é se expor, e ninguém quer se expor, ninguém quer contar o que deu errado dentro de uma relação a dois, e eu entendo, tá? E como eu já disse no primeiro vídeo, eu relutei um pouco, então eu quero agradecer o apoio de vocês, e eu sabia que não seria diferente, muitas pessoas me procurando que eu jamais imaginava, que já identificaram, que sabem que estão numa relação de abuso, e que querem sair e que estão aí esperando os próximos vídeos para saber como que eu saí, como foi a minha experiência. Então, para mim, essas últimas 24 horas foram uma confirmação do que eu já sabia, que esse incômodo que eu venho sentindo para dividir a minha experiência vem do Espírito Santo, vem de Deus, né? E tem por objetivo ajudar, de novo, mulheres que, como eu, foram educadas dentro do cristianismo, mais precisamente na doutrina evangélica, e que por isso mesmo levam muito a sério a decisão de se divorciar, de sair de um relacionamento. Mulheres que têm como objetivo agradar a Deus nas suas atitudes, naquilo que elas aprenderam, tá? Se você não compartilha da mesma fé, se você não tem o mesmo entendimento, talvez os meus vídeos não vão fazer sentido para você. Então vamos lá. Eu queria falar sobre o primeiro sinal que está presente em todo relacionamento abusivo. E se estiver presente no seu relacionamento, quer você queira, quer você não queira, você já está numa relação que tem uma característica abusiva, tá? Que é a mentira. A mentira, ela é a primeira característica que aparece numa relação abusiva. A pessoa mente para tentar manipular o comportamento do outro de acordo com aquilo que a pessoa sabe sobre o outro. O que é cruel num relacionamento, né, como o casamento e num relacionamento amoroso no geral, quando você tem a mentira e a manipulação, é que você está sendo manipulado por alguém que você escolheu ser vulnerável, contar seus sonhos, contar seus projetos. Você divide com a pessoa a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Essa pessoa tem muita informação sobre você, sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, né? E geralmente a pessoa que vai pelo caminho da manipulação, ela usa, né, os seus valores, as suas crenças, o seu modo de decidir contra você, para que você faça aquilo que ela quer. Então ela mente com o objetivo de que o seu comportamento vá de acordo com aquilo que ela espera, para que assim ela possa executar o que ela tem em mente, que é aquilo que ela sabe que originalmente você não concordaria, tá? Então, falando sobre a mentira ela apareceu no meu relacionamento ainda na fase do namoro. E como ela era uma mentira aos meus olhos pequena, que na verdade não era pequena, né? Eu descobri só a ponta do iceberg, mas mesmo assim me pareceu pequena. Eu já estava noiva com casamento marcado quando eu peguei uma mensagem e eu descobri que ele tinha saído no fim de semana com amigos, né? E esse era um dos acordos que a gente tinha quando a gente estava no Brasil. Existiam determinados lugares que a gente concordou enquanto a gente estava namorando, como eu estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos, que a gente não iria frequentar um sem o outro. E ele havia ido em um desses lugares, né, sozinho. E quando eu vi, eu questionei, fiquei muito brava, né, queria ir embora. Ele fez de tudo para me acalmar. Eu estava viajando na época. Ele fez de tudo para me acalmar. E aí veio, né, a justificativa. Eu só menti porque eu sabia que se você soubesse, você ia me deixar. E eu te amo muito, eu não quero que você me deixe. E pediu desculpa, garantiu que aquilo não ia acontecer. E foi o único sinal que eu tive do namoro, da mentira. E naquele momento eu escolhi deixar pra lá, né? Falei, deve ser verdade, tá bom, ele mentiu porque ele me ama, né? Já tava com o casamento marcado, não queria desmarcar, né? E enfim, e hoje em dia eu penso diferente, né? E sinais como esse, quando aparecem, às vezes é melhor você parar naquele momento mesmo. Talvez se eu tivesse parado ali, eu teria poupado muitas dores da minha vida, né? Mas, de novo, eu tinha 23 anos, não tinha a experiência e a vivência que eu tenho hoje, não sabia nada sobre relacionamento abusivo, muito menos que a mentira, né? Ela era
um dos caminhos para a manipulação. Sabia que mentia errado, como todo mundo sabe, mas não tinha noção do quão errado era. Então, a mentira, ela apareceu nessa fase e aí ela vai aparecer com muito mais ênfase depois, porque quanto mais a pessoa te conhece, mais forças ela tem para, né, manipular você. Então, fiquem atentos. Se você mente para o seu parceiro, para sua parceira, no objetivo de que ele não fique bravo com você, ou que você possa fazer um comportamento A ou B que você quer fazer, mas quer fazer sem brigar, você está cometendo um abuso, tá? Mentir é abusar da confiança que a outra pessoa colocou em você, ok? E se você sabe que o seu parceiro mente para você, né? Você está num relacionamento de codependência, porque você está convivendo com a mentira, aceitando a mentira, né? E isso tem alguma coisa em você. Por que você aceita uma mentira? Por que você não merece a verdade? Por que você não quer andar com clareza? Lembrando que a mentira, do ponto de vista bíblico, né, ela é algo completamente maligno. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, né? E além disso, a Bíblia nos convida a andarmos na luz, como Cristo na luz andou. Então, se você tem um relacionamento cristão e o seu relacionamento existe mentira, comece a questionar esse relacionamento, porque nós somos chamados para viver um relacionamento de verdade. Então, dentro dessa fase de namoro, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque muitas pessoas, eu fui questionada quando tudo apareceu a público, né? Porque como eu sempre fui uma pessoa muito aberta sobre a minha fé, eu sempre orei, eu sempre busquei a Deus, eu sempre li a Bíblia, né? Considerada uma pessoa com conhecimento bíblico e conhecimento espiritual e vida com Deus mesmo, né? Quem me conhece sabe disso. Então, quando as coisas começaram a dar errado no meu relacionamento, uma das coisas que eu tive que responder para as pessoas e fui perguntada por muita gente, por pastores inclusive, por amigos, você não orou? Você não buscou a Deus? Como que você entrou nesse relacionamento? Gente, eu orei demais, eu busquei a Deus demais, tá? E na minha juventude, eu vivi de acordo com os princípios cristãos evangélicos. E eu sou muito verdadeira naquilo que eu sou. Isso significa que, durante a minha juventude, eu não tive nenhum relacionamento sexual com ninguém. O meu primeiro relacionamento sexual foi com ele, com meu ex-marido. Eu orei bastante. E o que eu fui ensinada sobre como escolher um namoro para durar, né? Eu fui ensinada que ele precisava ter a mesma fé que eu. Eu fui ensinada que ele tinha que respeitar os pais dele, que eu tinha que observar o comportamento dele com os pais dele, que eu tinha que ter a bênção dos meus pais, a bênção dos sogros, né? E tinha que ter a bênção pastoral dos dois pastores. E que isso era sinal de que um relacionamento estava no centro da vontade de Deus, tá? Então começou por aí. Eu fui buscar esses sinais. Ele foi criado na mesma fé que eu, na mesma denominação que eu, né? E a gente conversou uma vez sobre Deus e eu vi que ele tinha a mesma visão que eu, porque apesar de ter sido criada num ambiente totalmente cristão, eu nunca aceitei comportamentos extremamente religiosos e não espirituais, né? Eu sempre fui contra julgamento, condenação. Para mim, o evangelho é sobre perdão e sobre misericórdia, embora exista o julgamento de Deus e tudo mais, mas para mim as boas novas do evangelho, né, é segundo as oportunidades. E eu e ele compartilhávamos dessa visão, né? Tínhamos a Bíblia como regra de fé e não um mandamento cego de uma religião, de uma igreja, de um pastor. E enfim, ele foi criado na mesma religião que eu. Os pais dele estavam casados há mais ou menos o mesmo tanto de tempo que os meus. Então eu falei, olha, ele vem de uma família parecida com a minha, né? Foi criado no mesmo princípio que eu, né? Os pais estão junto até hoje, assim como os meus, então provavelmente tiveram um casamento tão bom quanto meus pais. Outra coisa que eu observei, né? Nós conversamos sobre sonhos, sobre finanças, sobre dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, eu não casei dentro de um relacionamento com uma pessoa que era rica ou que tinha dinheiro ou que estava melhor que eu. Na verdade, nós estávamos começando a nossa vida, os dois começando do zero. E eu brinco que eu estava começando do zero e ele do menos zero, porque ele já tinha uma falência nas costas dele e ele tinha uma dívida na época que eu sabia, fui informada e concordei em entrar na relação e ajudar a pagar. Enfim, nós começamos do zero. Então, mas nós tínhamos ambição, os dois eram muito trabalhadores, muito inteligentes, né? Ele é muito inteligente, eu me considero uma pessoa muito inteligente também. Tínhamos objetivo, tínhamos foco e nós nos apaixonamos. Ele se apaixonou por mim e eu me apaixonei por ele, né? E uma das coisas principais que me fez me apaixonar por ele, que mais tarde eu entendi que já era uma característica muito presente numa relação abusiva, foi a minha própria ideia do que era amor. Eu me lembro que eu fiquei encantada uma vez, quando a gente estava no comecinho do nosso namoro,
quando ele saiu do trabalho dele no horário de trabalho, omitiu, né, pro pai dele, que na época era a pessoa com quem ele trabalhava, o que ele estava indo fazer, e ele foi me visitar só pra me ver, ficar meia hora comigo e voltar pro trabalho. Eu achei aquilo o máximo. Nossa, que prova de amor, né? Parou tudo na vida dele para vir me ver. Quando na verdade era uma prova de irresponsabilidade, né? Porque ele deixou as responsabilidades dele de lado, ele omitiu algo de alguém que confiava nele, simplesmente para realizar aquilo que ele queria naquele momento, embora ele não pudesse. E isso depois, mais tarde, virou um comportamento corriqueiro dentro da minha relação, né? Inúmeras vezes ele abandonou todas as responsabilidades dele, ele omitiu informação para chegar naquilo que naquele momento era interessante, era prazeroso para ele. E no namoro eu vi ele fazer isso, né, com a figura paterna. Não vi isso com maus olhos, como eu disse, eu achei o máximo, né? Mas depois na vida 2, isso virou rotina comigo, quando eu era a pessoa, né, que ele tinha que ocultar as coisas para poder viver do jeito que ele achava melhor. Então, dentro dos sinais que eu não vi, que eu perdi no namoro, veio a mentira, veio o comportamento irresponsável e impulsividade, né, que só veio aparecer depois. E o principal, né, que eu quis compartilhar um pouquinho do namoro, é que no namoro eu fiz tudo o que eu sabia que eu podia fazer. Outra coisa, eu orei bastante pedindo a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que o Senhor confirmasse. Eu tive confirmações. Tive confirmações de milagres, né? Tive confirmações de profecias, para quem cresceu nesse meio cristão sabe da importância que tem, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não esqueço, foi que quando eu conheci a mãe dele, sem a mãe dele saber de nada, ela chegou para mim e falou assim: olha, quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele recebeu uma profecia na vida dele que ia acontecer isso, 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 isso. E ela não sabia, mas a profecia que ela falou para mim era a mesma que os meus pais haviam falado que tinham recebido sobre a minha vida. E aquilo teve um peso muito forte na minha decisão, porque eu pensei assim: poxa, Deus falou com ele as mesmas coisas que falou comigo. Então, há um propósito igual na nossa vida. Então, com todos esses sinais, alinhado com a minha fé, com a minha experiência, eu achei que eu estava tomando a decisão certa. E depois, mais pra frente, eu vou falar com vocês, vocês vão entender que eu estava tomando a decisão certa. Eu não tomei a decisão errada. O meu casamento não foi um erro, tá? Mas, de novo, hoje eu estou usando o que aconteceu comigo para mostrar aonde estavam os sinais que eu não percebi no namoro. Foram sinais pequenos, discretos, que eu não tive experiência para identificar, né? Mas esses foram os sinais. E também quero já desmistificar aqui de cara. Eu já cresci aprendendo que Deus não escolhe marido para ninguém, nem mulher para ninguém. Cresci aprendendo que não há um homem de Deus para sua vida, uma mulher de Deus para sua vida, embora algumas pessoas acreditem, né? Deus, ele abençoa relações. Quando você busca a Deus, busca a direção de Deus e se volta para Deus, ele abençoa o seu relacionamento. Mas Deus não tem uma pessoa específica escolhida para você, né? Deus não escolhe. Quem escolhe é você. A decisão da escolha é sua. O que eu aprendi é que eu deveria buscar, né, a direção de Deus para fazer essa escolha. E eu busquei a direção de Deus para fazer essa escolha. Agora, o que ninguém me falou é que, mesmo buscando a direção de Deus para fazer uma escolha de namoro dentro do seu relacionamento, mesmo fazendo tudo, casamento é uma parceria a 3, no caso de um cristão. É você, Deus e o seu parceiro. A qualquer momento você tem o livre-arbítrio de virar as costas para Deus e para todos os princípios que você aprendeu. E a pessoa também, né? Então, mesmo você buscando a direção de Deus, não há garantias, tá? Nunca teve. Na Bíblia não existe garantias. Ah, Eliane, então para que eu busco a direção de Deus? Porque se com a direção de Deus você não vai conseguir, sem a direção de Deus provavelmente vai ser muito mais difícil. A gente busca a direção de Deus porque quando Deus nos dá a direção e a gente escolhe obedecer, acontece o que aconteceu comigo. Eu passei por inúmeros momentos, mas eu entrei nessa história seguindo a direção de Deus. Deus nunca me abandonou. Ele me direcionou a ficar, a quando ficar e a quando sair, tá? Como vocês vão conhecer melhor a história. Então, buscar a direção de Deus é porque, se você ouvir a voz de Deus com clareza, se tudo der errado, se a outra pessoa mudar, se o comportamento do outro te afetar, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. E Ele vai usar todo o mal que fizeram contra você para o seu bem, tá? Então, essa é a importância de andar com Deus, porque daí se cumpre o que Romanos nos ensina, né? Romanos fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se você ama a Deus, você vive em obediência com Deus, essa é a garantia que você tem. Agora, a garantia de que porque você orou, porque você casou tudo certinho, você fez tudo certo, que você vai ser feliz, que o seu casamento vai ser bem sucedido, que nada de errado vai acontecer no seu casamento,
Essa é uma grande mentira. E vou dizer, por pensar assim, muitos cristãos, no começo do casamento, não percebem que o seu casamento está caminhando em direção à ruína, porque ele acha que ele está debaixo dessa super proteção, que nada vai acontecer. E não é isso, não é verdade. Então, que esse vídeo possa te ajudar a pensar, se você está numa fase de namoro, observar esses sinais. Se você está numa relação onde tem mentira, você já está dentro de uma relação tóxica. Você tem que decidir o que você vai fazer com isso. Pedir graça a Deus, né? E também para desmistificar aquele negócio de que a responsabilidade, né, de quem obedece a Deus, de quem segue a Deus no namoro, que necessariamente tudo vai dar certo. Porque essa foi uma das minhas maiores frustrações quando o meu casamento começou a não dar certo, né? Eu questionei a minha fé, porque fui ensinada e vivi essa crença errônea de que porque eu tinha começado buscando a direção de Deus, automaticamente tudo ia dar certo. Espero que contribua com vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre um dos segundos sinais, né, num relacionamento abusivo, e vou falar um pouquinho sobre a dor da traição.